O sol ainda nem dá sinais de vida e a trabalhadora rural Naicléia Fernandes de Souza, moradora do bairro João de Deus, em Petrolina, no Vale do São Francisco, já está realizando uma série de atividades. Antes de sair para o trabalho, ela precisa organizar o almoço, se arrumar, acordar e arrumar o filho ainda pequeno e deixá-lo na casa da sogra. Mas tudo tem que ser feito de forma bem rápida, pois tem que pegar o ônibus da empresa às 6h30 para chegar ao local de trabalho. A vida é dura, estou indo para o trabalho, saindo agora, chegando só 5h30 da tarde. Chego com meu filho. Chego em casa é outra batalha, né? Eu trabalho na roça, sou trabalhadora rural. Não troco por outro serviço, gosto do meu trabalho, do que eu vivo. É cansativo, mas já estou acostumada, que eu comprei minha casa, o dinheiro é igual, né? E aí vai. Comprei minha casa, meus móveis. Tenho uma linda família, que é meu bebê, meu marido. E sou uma mulher feliz. Bem longe dali, uma paisagem bem diferente. Ao invés das frutas, a cana. Uma monocultura que castiga o meio ambiente, mas que ainda emprega muitos trabalhadores e trabalhadoras. Apesar de tanta diferença, ali também tem muita gente que se levanta antes do sol, antes de muitas outras gentes. Lá, o canavieiro Severino Euclides da Silva Filho também sabe que é preciso trabalhar para garantir o sustento da família. Naquela época, meu pai trabalhava com higiene. Aí, com idade de 8, 9 anos, eu comecei a trabalhar, entendeu? Com ele. Ele trabalhava fechado. Aí eu também trabalhava também. Aí foi tempo que o Parco mandou tirar a carteira para fechar a carteira, entendeu? Aí já foi a partir de 80 que eu comecei a trabalhar em giratório. Aí passou para a usina. E na usina foi a partir de 91. Eu comecei a trabalhar nela. Aí eu estou até hoje. Se os dias são cansativos, o orgulho das conquistas recompensa. O meu direito, o que eu acho, é que eu sinto que eu trabalho no corrente do mês, no segundo dia útil eu tenho meu pagamento direito, certinho o salário, de segunda a sexta, local de alimentação, no ponto de apoio, é limpo, tem higiene lá. E a gente trabalha sempre com IPI, protetor solar, módulo sol, luvas, que é a tesoura, óculos, boné. A água é beleza, cada casa tem sua água. Sempre quando acontece quando a sua água acabar, tem o filtro que a gente pega, né? Os encarregados vai buscar quando a gente está distante do ponto de apoio. O trabalho é plantando, né? Cortando, tombando, sameando também, adubando. Todo o serviço da empresa eu faço, né? E eu venho trabalhando há 36 anos. Para me manter, né? Manter minha família, né? Mas sempre a minha conquista foi tirada daqui, da Praia da Cana, né? Do salário rural. Eu conquistei minha casa, tirei minha filha, tenho minha esposa, né? Tudo é o sustento daqui. Teve uma conquista aqui do compasso, né? Também teve a conquista dos 15%, que eu já falei, né? E também do distrito coletivo, né? A cesta básica também, que hoje veio também para os trabalhadores, né? Água, no período da safra aí, que os trabalhadores têm. E o EPI, né? Que falando sobre luva, bota, chapéu, óculos. Na caminhada dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nessas duas regiões, as campanhas salariais da Zona da Mata, desde 1979, e do Vale, desde 1994, promoveram um trabalho mais decente para os homens e mulheres que vivem do salário recebido com o suor do seu trabalho. Mas a situação não foi sempre assim.
Antes, os trabalhadores rurais não tinham nada. Não tinham direitos trabalhistas, não tinham férias, repouso semanal remunerado, não tinham vez e nem voz, não tinham nome. Antes da década de 50, sem organização, os trabalhadores sofriam com a exploração dos patrões. Eles eram obrigados a trabalhar mais de 12 horas por dia e não se falava em direitos trabalhistas. As leis existentes só valiam para os trabalhadores urbanos, a exemplo da CLT. Faltava até liberdade de organização. O discurso da época era o seguinte: pobre nasceu para ser pobre. Para ganhar o céu é preciso sofrer. Pobre que luta contra rico é inserido. Somente com o surgimento das ligas camponesas, dos sindicatos na Zona da Mata na década de 50, da FETAP em 1962 e da CONTAG em 1963, as lutas foram muitas, mas a história começou a mudar. A partir da criação do sindicato na Zona da Mata, os trabalhadores começaram a lutar por direitos. Em 63, ainda, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que até aí não tinha uma lei, na verdade, que desse direito, que dissesse vamos lutar em cima do direito do trabalhador, férias, 13º mês, aviso prévio. E existia a CLT, acobertava muitos trabalhadores da cidade, trabalhadores urbanos, mas rurais não tinham uma lei que regulamentava isso. Só a partir de 63, quando foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, aí esses direitos ficou valendo, equiparando os direitos dos trabalhadores rurais com urbano, porque estava regulamentado o Estatuto do Trabalhador Rural. Com a entrada do Dr. Arraes, no começo de 63, aí Dr. Arraes convocou o movimento sindical, a patronal, os usineiros de engenho, para uma reunião no Palácio do Governo, com a mediação do governo do Estado. Depois de várias reuniões, se chegou o primeiro acordo do campo. Aí, a partir dali, os trabalhadores rurais passaram a ter carteira de trabalho assinada e também receber os direitos trabalhistas. Em 1964, ocorre o golpe militar, que barrou o processo de mudanças no país e o processo organizativo dos trabalhadores e trabalhadoras. As consequências foram muito fortes. E muita repressão, trabalhadores que apanharam, trabalhadores que sumia-se, desaparecia, e os outros trabalhadores no outro dia ficavam perguntando ao senhor de engenho: cadê fulano? Ele disse: não, eu dei um dinheiro a ele, mandei ele-se embora. Mas mentira, tinha sido jogado na caldeira do engenho que moía naquele tempo. Então, tinha tudo isso. Mesmo com o golpe militar, em 1964, foi assinado o Estatuto da Terra e houve a promessa de uma reforma agrária. Essa era uma estratégia utilizada pelo governo para acalmar os trabalhadores rurais, evitando uma revolução camponesa. Com a redemocratização, a história de violência no meio rural não para. E buscando defender o povo do campo, o movimento sindical rural começou a denunciar as injustiças no mundo do trabalho. Em 1979, foi construído o dossiê da violência no campo e entregue pela FETAP ao Papa João Paulo II em sua visita ao Brasil. Em 1991, a FETAP lança o manifesto Açúcar com Gosto de Sangue, denunciando as injustiças nas relações de trabalho e a violência no campo.
A história do assalariamento rural na Zona da Mata tem deixado um legado importante para as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o estado. As greves unificadas dos canavieiros são exemplo disso. Em 1963, aconteceu a greve dos camponeses pelo 13º salário e outros direitos. A greve de 1979 também marca essa história de mobilizações. Fez 7 dias de greve, Paudalho e São Lourenço da Mata. Nós conseguimos fazer 7 dias de greve, conseguimos uma tabela de campo que não existia, mas disciplinar. Agora vai cortar tantas toneladas de cana pelo salário. Cana queimada é uma quantidade, cana crua é outra quantidade. Então estava tudo escrito lá, foi a cartilha do trabalhador. Então isso foi muito importante para a nossa organização sindical. Em 1987, com a greve dos 240 mil, foi assinado entre patrões e empregados o segundo acordo do campo, no qual os assalariados e assalariadas conseguiriam avançar em 54 reivindicações constantes na pauta. E um outro momento importante da história da luta dos canavieiros é em 2005, quando inclusive nós estávamos na direção da FETAP. E naquele momento nós fizemos uma grande greve na Zona Canavieira, que nós consideramos a maior greve da história dos canavieiros. Mais de 80% da categoria cruzou os braços naquele momento. Que além da conquista salarial, que foi muito importante, 2 outras questões dominaram esta greve, que foi evitar que o patrão aumentasse a produtividade, ou seja, aumentar a quantidade de cana cortada por uma diária e também evitar o acabar de uma vez por todas com o roubo na hora da medição do peso da cana. Ao longo do tempo, os desafios dos assalariados na Zona da Mata foram se transformando, assim como a conjuntura da região. Na verdade, o setor canavieiro sofreu profundas mudanças nesses últimos 50 anos, mas nenhuma reestruturação planejada como decorrência da ação do poder público e da sociedade, apesar das reivindicações constantes que partiram da FETAP, dos sindicatos de trabalhadores rurais e dos canavieiros. Desde a década de 70, que vários documentos e várias propostas foram apresentadas para a reestruturação da Zona da Mata. A reestruturação fundiária, mas também a diversificação produtiva, para tornar esta região, e não apenas o trabalhador, mas todos os habitantes dos seus 54 municípios, menos dependente de uma única lavoura, de uma monocultura, de uma única atividade industrial, de uma única fonte de um emprego. Até hoje, a FETAP e os trabalhadores lutam, tem um documento muito importante que nos últimos anos foi discutido e debatido com os movimentos sociais, com a coordenação da FETAP. Então, essa reestruturação ainda está por ser conquistada. A luta sindical no Vale do São Francisco acontece no início da década de 90, com a organização de trabalhadores e sindicalistas, com o apoio de outros atores em torno do processo que possibilitou a construção da primeira convenção coletiva de trabalho da fruticultura irrigada. Trabalhadores, assalariado, diarista, né? Que ninguém considera assalariado, é diarista. Eles muito procuravam o sindicato, né? A gente tinha um advogado, dizendo que os patrões não tinham recebido nada. E aí a gente começou a fazer visita nos pontos de madrugada, onde muitos trabalhadores, crianças, a subir nos carros, caminhão cheio de caixa, para ir para a roça, né, por lote, trabalhar. Eles começaram a procurar no sindicato, foi um processo para a gente entender, né, da importância que o sindicato tinha que fazer um trabalho, e a gente começou por aí, fazer esse trabalho entre nós mesmos, a direção conscientizando que era necessário se trabalhar com os assalariados.
Primeiro tinha a questão do salário, que ele não tinha salário. O salário não era salário nem mínimo. Ele recebia as mulheres, principalmente, que eram diferenciadas, né? Além dos venenos, tinha também o transporte que eles pagavam, mesmo em caminhão caçamba, eles pagavam os transportes também. Eles andavam até naqueles baú, furgão, como chamava baú, chama furgão, chamava aquele, e a insegurança dentro do transporte. Às vezes eles iam num carro tão cheio que quando passava no buraco, aí batia eles, se acidentavam e tudo. A atuação conjunta da FETAP e dos sindicatos de trabalhadores rurais do Vale do São Francisco para a organização dos assalariados e assalariadas rurais e o diálogo social tripartite permitiu que, em 1994, fosse assinada a primeira convenção coletiva da hortifruticultura irrigada do Vale do São Francisco de Pernambuco. Hoje a gente tem os trabalhadores e as trabalhadoras, né, que hoje têm seus equipamentos de proteção, né, eles mesmos estão conscientes de exigir quando não tem, de fazer movimento. Tem empresas, o trabalhador para, né, quando não tem seus equipamentos de proteção. Essa é a luta que a gente iniciou lá atrás, né, através da nossa convenção coletiva de trabalho, por causa de um trabalho de conscientização, né, da nossa federação, nós dos sindicatos que estamos aqui, dos delegados sindical, que quase todas as empresas nós temos um delegado sindical. E esses delegados são treinados, né, para trabalhar a convenção coletiva, que está na legislação trabalhista. Nós tivemos que repensar a forma de planejar e de fazer as campanhas salariais, para que ela pudesse garantir as conquistas já obtidas nas campanhas anteriores, porque nós somos um estado, o estado de Pernambuco, por exemplo, a própria CONTAG traz esse testemunho, é um dos estados que tem uma das melhores convenções coletivas de trabalho no país. Diante de tantas mobilizações que foram feitas, de boas campanhas salariais, de negociações coletivas muito bem preparadas, é uma das convenções que mais tem conquistas. E tudo isso só foi possível a partir de um planejamento. Nós passamos a fazer seminários, planejamentos de campanha, nós começamos a focar a campanha, nós começamos a colocar campanhas temáticas. Uma pauta que ainda a gente não conseguiu evoluir nela, mas ela está presente, que é a alimentação no local de trabalho. Nós somos uma categoria, talvez a única desse país, que ainda somos tratados como boia fria. Nós não temos o direito de ter um café da manhã e um almoço fornecido pela empresa. E é uma conquista que nós estamos em busca ainda. A convenção coletiva é um grande patrimônio dos trabalhadores e ela precisa ser respeitada, onde nem sempre é respeitada. E foi nesse intuito que nós conseguimos instituir. Durante 2010, 2014, nós conseguimos instituir uma patrulha rural, onde englobou o conjunto dos sindicatos de trabalhadores rurais, com a participação da nossa federação, e nós passamos a fazer visitas permanentes nas empresas para identificar os descumprimentos com a convenção coletiva, que questões que eram acordadas na convenção e não estavam sendo cumpridas, passaram a ser cumpridas. Nessa caminhada envolvendo os trabalhadores rurais da Mata e do Sertão do São Francisco, muitas foram as conquistas. Hoje, com 37 campanhas salariais no setor canavieiro e 23 no setor da hortifruticultura, são contabilizados resultados que possibilitaram qualidade de vida para os assalariados e assalariadas rurais dessas regiões. Entre elas estão os reajustes salariais, sempre acima do salário mínimo, especialmente fortalecidos pela política de valorização do salário mínimo nos 13 anos dos governos populares de Lula e Dilma, e a Política Nacional para os Trabalhadores Rurais Empregados, PENATRE, instituída em 2013. Nós estamos desde 2003 trabalhando na nova organização sindical, onde os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares e os assalariados rurais estão procurando se organizar, cada um em sua organização específica. E nós já estamos num estágio bastante avançado, já estamos com as duas entidades nacionais praticamente já concluídas, em fase final de concessão de registros. E nesse momento, o maior desafio nosso vai ser colocar essa nova modalidade de organização no seio dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, ou seja,
fazer com que eles sejam protagonistas verdadeiramente dessa ação. Nós queremos destacar a importância da criação da CONTAR, que é o fortalecimento da categoria. Fortalecer a luta dos assalariados no Brasil, combater a informalidade, combater o trabalho escravo, uma disputa do trabalho com o capital para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Nós precisamos nos estados manter uma harmonia entre as FETAG e as federações de assalariados que estão sendo criadas, as que já criaram e as que vão ser criadas, e também destacar a importância dessa parceria com a CONTAG que nós estamos tendo. A FETAP, nos seus 54 anos de luta, de resistência, tem se destacado aqui em Pernambuco, tanto na luta pela agricultura familiar, como também pelos assalariados rurais. E esse momento conjuntural que nós estamos vivendo no nosso país tem trazido enormes desafios para o movimento sindical, para os trabalhadores e trabalhadoras rurais no geral, e diante disso a CONTAG, as federações do Brasil e a FETAP aqui em Pernambuco entendeu que era o momento de nós buscarmos valorizar e reorganizar mais esses segmentos que são tão importantes para a economia do nosso estado de Pernambuco. Nesse sentido, nós criamos a FETAEP para poder organizar melhor os assalariados, poder ter uma força maior aqui no estado de Pernambuco, uma vez que nós temos assalariados nas 3 regiões do nosso estado. Nós temos clareza de que esse movimento feito de criação dessa estrutura e agora com essas 2 estruturas nós haveremos de fortalecer ainda mais e fazer com que muitos trabalhadores que não participam da vida sindical e da vida política possam vir participar, com o objetivo claro de fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras aqui do estado de Pernambuco tenham cada vez mais força, cada vez mais protagonismo na defesa dos seus direitos e das políticas públicas. Por isso que a FETAP e a FETAEP trabalharão de forma unidas. Estamos vivendo um momento importante na organização sindical, onde a FETAEP, Federação dos Trabalhadores e Trabalhador Assalariado Rural no estado de Pernambuco, tem um papel importante, dar continuidade ao processo da reorganização sindical, juntamente com a nossa FETAP, que tem sido uma parceira. O desafio que se apresenta nesse momento é dar continuidade à organização dos assalariados no estado de Pernambuco. Precisamos combater a informalidade, onde a pesquisa mostra 69% do trabalho de informalidade. O desafio de a gente poder avançar mais nesse processo é a gente poder organizar esses trabalhadores no Agreste, aonde não tem uma convenção coletiva de trabalho. Então esse é um dos desafios que a FETAEP tem, de organizar esses trabalhadores na avicultura, aonde não tem nenhum direito garantido, e precisamos avançar no processo das políticas social e trabalhista e garantir também os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados, tanto a questão previdenciária como a questão trabalhista e social. Nesse processo, além das ações de organização e mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados e assalariadas rurais, as ações formativas voltadas para o fortalecimento e qualificação do processo de negociação e as estratégias de fiscalização da implementação da Convenção Coletiva de Trabalho têm se apresentado como muito importantes. A formação é muito importante para essa categoria. Formar os delegados sindical e os dirigentes sindical para uma preparação nessas 2 campanhas salarial, a campanha salarial da Zona da Mata e a campanha salarial do Vale do São Francisco, é preparar ele melhor para poder intervir nas mesas de negociação junto à busca da nossa pauta de reivindicação. No atual cenário que vivemos, percebemos cada vez mais a importância de trabalhar a formação para os assalariados e assalariadas rurais. Diante do capitalismo cada vez mais forte no campo, influenciando na forma de trabalho e a vida dessas pessoas. É preciso reforçar a estratégia formativa
inclusive com a parceria da FETAP e da FETAEP, e é claro que contando com o apoio, né, e a experiência da Escola Nacional de Formação, que já tem tido uma criatividade importante para a formação de trabalhadores e trabalhadoras rurais ao longo dos seus 10 anos. E que com essa parceria nós vamos reforçar um trabalho de base, né, oportunizando essa formação tanto para dirigentes como para os delegados de base e os próprios trabalhadores e trabalhadoras assalariados. A priorização da formação por todas essas entidades e de maneira permanente, planejada e articulada irá, com certeza, fortalecer as entidades sindicais, irá mostrar também para a sociedade a importância desse trabalho assalariado que ocorre em Pernambuco e no Brasil. Essa luta não é fácil, mas tem que acontecer. Tem que acontecer para que homens e mulheres tenham uma vida cada vez mais digna com suas famílias e continuem felizes a cada pôr de sol, por perceber que o campo é o seu espaço de luta, mas especialmente de produção e reprodução da vida. Então, companheiros, vamos à luta, vamos continuar firme, construindo a nossa história, ocupando o nosso espaço e mudando esse país. Um abraço para vocês e vamos à luta! Na linha do tempo dos pernambucanos, há 50 anos surgiam sinais de libertação para os agricultores e trabalhadores dos canaviais. Da capitania à colonização, a escravidão forjou uma classe que aos poucos desperta, levanta e se lança quando a esperança mostra a sua face. Nos anos 50 era século 20, com muito requinte a indústria em ação, transformando a vida e a realidade, a grande cidade, a revolução.